Começando nosso sabadão aqui com dois assuntos quentes e muito polêmicos. A gente viu o Rafael Brandão comentando recentemente sobre seus problemas no intestino, problemas que podem tirá-lo aí, segundo palavras do próprio Brandão, de 30 a 90 dias de treino, de comida, vai ter que fazer jejum durante 16 horas, segundo ele mesmo disse, vai ter que cortar ergogênios possivelmente. Então, se dura realmente, vamos dizer, a pior das hipóteses que ele falou ali, que são 90 dias e faltam 6 meses para o Olímpia, ele teria depois apenas 3 meses para voltar a treinar, colocar volume de novo, para ir para o Olímpia. Ele tem a vaga, mas ficaria, como eu disse no story que eu fiz, ó, esse aqui é ruim, esse aqui é bons tempos, hein? Isso aqui é 2012, época aí, quando tava começando a competir, naturalzão, né? Sempre natural, sem condições, sem apoio, a internet não era tudo isso ainda, não tinha federação natural, talvez tivesse federações naturais, eu teria continuado a competir um pouco mais no bodybuilding, mas que bom que os tempos mudaram, tudo melhorou, mas eu vejo esses tempos com saudade. Mas não foi esse story. Tá aqui o story, me segue lá, @Miguel Chain, tô sempre respondendo perguntas ali, tem sido muito legal. Tá aqui, ó, o que acha da condição do Brandão? Eu falei, estou esperando mais informações. Alguns bons médicos confirmam que o diagnóstico dado talvez não seja o mais correto. Provavelmente ele e o médico irão se pronunciar sobre isso. Aí falei aqui do prazo do Olímpia, etc. E aí eu falei aqui, já se ouve por aí, porque a galera vem mandando pergunta. Mas e se não foi isso? E se foi isso? Será que é isso? Pode ser isso? Só que eu falo, acredito que o Brandão não faria isso a essa altura da sua carreira. E eu realmente acho que não, tá, gente? De qualquer maneira, é algo que me preocupa, eu continuo me mantendo preocupado. E o Brandão veio falar comigo, como sempre, um cara muito acessível, ele me explicou um pouco mais, ele me falou que a galera tá achando que é um diagnóstico, mas não é um diagnóstico. E é o que ele pôs nesse story 12 minutos atrás, um pouco depois que a gente conversou. E aí pergunta, ó, por que estão falando que seu diagnóstico pode estar equivocado, etc. E, gente, isso aqui é o seguinte, é uma coisa que envolve a saúde do Brandão, que envolve muita coisa, a imagem dele. Eu não quero capitalizar em cima disso. Podia ter feito lá um vídeo, quando os médicos falaram, soltaram. A gente tem acesso a médico. Podia ter feito um baita de um vídeo elaborado e puxando isso. É um monte de view. Não é essa a minha intenção. Eu quero aqui que o bodybuilding cresça e quero ser justo com todos os atletas. Por isso que eu sempre espero os caras se pronunciarem. Com alguns que eu tenho mais liberdade, eu vou lá e pergunto. Depois que o Brandão mandou aquela mensagem, ele fala assim, ó, porque estão equivocados, falando como se fosse um diagnóstico, sendo que não é. Estamos aguardando o resultado de alguns exames para identificar o que está causando isso. Porém, eu já iniciei um trabalho para regeneração do intestino, modificando o que talvez seja o principal fator de causar tudo isso, que era a dieta dele, etc. Então, como eu falei no meu story, aguardo uma declaração do Brandão. E ele veio e trouxe a declaração. Isso é importante para o atleta, principalmente em momentos de crise como esse. A gente sabe que os atletas de bodybuilding, eu ia falar os BR, mas tem um exemplo muito forte no próximo assunto, que não são só os BR, eles geralmente não têm uma boa gerência de crise. Então, caras que têm uma mídia, tipo o Brandão hoje, é um cara de mídia gigante, o Ramon, são caras que têm muito mais mídia que muita gente mainstream. E ainda essa gestão de algumas situações complicadas não é feita da melhor maneira possível. E aqui tá ele explicando que tem mais exames para serem feitos, que a síndrome lá é uma possibilidade. Realmente, quando você vai pesquisar e conversar, muitos dos médicos dizem que não é um diagnóstico que é considerado oficial. Alguns falam em pseudociência, esse tipo de coisa. Mas, possivelmente, com mais exames que o Brandão está fazendo, eles vão chegar a um outro diagnóstico um pouco mais concreto, palpável, que vai permitir que eles direcionem o tratamento de uma maneira muito melhor. E com certeza, cara, tomara que esteja muito mais rápido para que a gente possa ver o Brandão no Olímpia esse ano, porque seria uma grande perda pra gente. E pro Mr. Olímpia também não ter o Brandão competindo, cara. No próximo storyzinho ele confirma, ó, qual a sua próxima competição? Mr. Olímpia 2025, torcemos para isso. Ó, e depois ele fala da dieta dele aqui, ó. Você vai fazer a dieta que o médico passou? Aí ele fala, o médico não me passou dieta, apenas orientou a comer menos do que ele estava comendo, que era 6, 7 mil calorias, para dar um alívio ao sistema digestivo e me desinflamar. Durante 5 dias, fiz uma dieta extremamente leve, restrita, de jejum 16 horas, que melhorou meus sintomas, e depois disso estou aumentando as quantidades aos poucos, adicionando alimentos pontualmente, para ver a reação de cada um no meu corpo. Então, assim, no vídeo que ele fez lá, ele deu muito a entender, aí a gente talvez não tenha entendido corretamente, mas ele deu muito a entender que a análise da prescrita,
Ele fala que estava fazendo 14 horas de jejum, que ia tentar chegar a 16. E ele falou de um jeito como se fosse realmente uma orientação médica, um tratamento, entre aspas, parte do tratamento que ele faria. Mas não, isso aqui aparentemente é uma orientação e aí ele tá tomando umas direções que ele mesmo tá achando que são as melhores. E agora ele tá começando a aumentar as calorias, fazendo testes para descobrir e tentar entender o que cada alimento tá fazendo no corpo dele. Realmente, ele explica melhor aqui, do jeito que foi dito no vídeo. Eu confesso que eu tinha entendido daquele jeito também, mas aí é culpa nossa, né, que não entendemos certo. E a gente continua torcendo muito aí para que tudo dê certo, Brandão, e que ele vá trazendo cada vez mais informações para que a gente possa também cada vez mais passar as informações corretas para o público. Eu quero dar um recado aqui sobre o meu curso de montagem e periodização de treinamento. O curso foi lançado, o carrinho está aberto, foi um grande sucesso, quero agradecer a todos aí, mas muitas das pessoas que fizeram sua inscrição para ter o desconto não finalizaram a compra, muitos não viram o e-mail, para alguns foi na caixa de spam. Então, se você foi um desses que não recebeu o e-mail, vai aqui no link que está abaixo no site, vai ter um botão aqui, ó, para falar com a gente pelo WhatsApp. Então, clica aqui se você fez a inscrição para ter o desconto de 60% off. Clica aqui, vou te mandar o link, o cupom, porque você tem direito. E para quem não conseguiu fazer a compra agora, tá interessado no curso agora, a gente tá ainda com 50% off durante todo esse final de semana, até R$ 23,59 de amanhã. Depois disso, fica o resto da semana todo com preço cheio, depois eu fecho o carrinho e só vou abrir não sei quando. Então não perde tempo aí, última oportunidade de conseguir um baita de um curso por um custo-benefício fenomenal e um valor que cabe no seu bolso aí. Para quem conseguiu o desconto de 50%, vai pagar aí 12 de 49 uns quebradinhos. Corre lá então, o link tá aqui embaixo. Estaremos de plantão o fim de semana todo para atender vocês. Valeu! É o mesmo caminho que o Honey Rumble percorre. E eu trago para vocês, estão vendo aí esse fluxograma totalmente mastigado. Pô, tem um músculo atrasado? Não, então vai fazer isso. Tem um atrasado? Vamos fazer essas perguntas. Tá, é uma boa conexão mente-músculo? O problema será que é técnica? O problema será que é volume? A gente vai destrinchando tudo isso e explicando passo a passo para você o que fazer em cada uma dessas situações. A gente também sabe que o lance do vício pode ser uma questão de volume de treino e no meu curso também ensino vocês. Vocês estão vendo aí uns gráficos agora, que é a próxima parte. Pô, definimos o que fazer, vamos definir volumes. E ali a gente tem os gráficos comparando o volume de treino com a fadiga do cliente, do atleta, da pessoa. E eu ensino passo a passo como coletar esses dados, que são dados objetivos e subjetivos do seu cliente, do seu aluno, do seu atleta, para jogar nesses gráficos e fazer as comparações de fadiga e de volume. Vocês estão vendo alguns gráficos diferentes aí, algumas situações diferentes, e eu também explico como prosseguir e como proceder, porque uma coisa é coletar os dados e entender o que está acontecendo. O próximo passo é o que fazer com esses dados e o que fazer com o treino. Outro assunto polêmico, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos mais polêmicos aí pra gente é o lance do triângulo amoroso de Lunsford, Pacholok, Chris Cormier. O Chris Cormier o tempo todo aí chateado, falando coisa do Pacholok. Pô, o cara, ele não fala o nome do Pacholok, ele fala o cara, o que se diz o treinador, o cara. Isso aí, cara, é um pouco chato, um pouco ruim. Mas também, vamos convir aqui, a gente já tinha tocado nesse assunto, o Derek também talvez não tenha levado a situação da melhor maneira possível. Pô, senta ali, troca uma ideia com os caras. Como eu falei, às vezes os bodybuilders têm uma gestão de crise que é complicada. Tenta, aqui custa sentar os três, fazer uma chamada de vídeo com os três, pô, o seu papel é esse, o seu é esse. Porque a gente tá demonizando o Chris Cormier, só que ele lançou uns fatos aqui que, cara, de repente mudem um pouco a maneira como a gente enxerga, ou deveria pelo menos enxergar e levar essa situação toda. Vamos ver o que o Cormier falou? Ele tá putaço com o Derek, eles estão, aparentemente, ele tá não estão se falando. Olha só. So you taking credit for the win? I don't need no credit, brother. Eles começam enchendo o saco do Cormier. Você percebe o seguinte, cara, o Cormier também é um cara e o Dennis James e o Milos, que são caras muito sagazes, que têm uma mente ali, eles fazem o que querem do Chris Cormier, eles fazem o que eles querem do Chris Cormier, eles vão jogando com ele para que o Chris Cormier fale o que eles querem que ele fale. E aí no começo o Dennis James fala, não, mas você foi o cara que falou, queria ficar em segundo.
O Chris Cormier, pode parar, que vocês ficaram me enchendo o saco com isso uns 2 meses. Então, ele deu a entender ali que tinha mudado porque os caras estavam enchendo o saco, mas não foi muito bem por isso. Ele explica melhor aqui no final. Vamos ver, ó. Tá falando que não quer o crédito. No, but let's keep it real. So do you think bodybuilder did the work? I don't need to take credit. Why I just not? told you guys, listen, I told you guys how he could beat him. And I told you how he can Right. improve to beat him. Right. I said, Right. judges Did you- will probably reward him Should- if he did these things. should have Derek mentioned your name too as a team? Yes. Hey, I He can't stick my hand Olha up his isso. ass and make him talk like he should. I'm sure he was probably. Meu Deus do céu. Não posso enfiar minha mão no rabo dele e obrigá-lo a falar. Olha o que ele fala depois aqui, hein? Ó, vou até voltar um pouquinho. He should, I'm sure he was probably raised to, but you know what I said before everything happened, you knew. Cutucadas nervosas do Chris Cormier ali, hein, cara? Não posso obrigá-lo a falar. Tenho certeza que ele foi criado pelos pais dele com esse tipo de educação, do tipo de um cara que falaria. That I said, this is how he could beat him. I said he can improve his posing, he can improve his chest, the striations in his chest were fuller, the abdominal and thigh, he actually beat him. Ó o Dennis James cutucando isqueirinho, ó. As pernas não ficam cheias. But the legs don't get fuller from posing. So the legs get fuller from training. Olha só o Melvin Anthony, que tá ali de bonezinho vermelho, que era convidado. Ele só rindo, porque ele tá ligado o que tá acontecendo. O Milos tá incomodado, porque o Milos também, ele ficou mais do lado do Cormier, tá? Por todo, assistam o podcast ali. Então, essa é a pergunta do provocativa do Dennis James. O Melvin riu, porque ele falou, puta, lá vem problema, e o Milos se incomodou I um would have him pouco. doing exercises that will improve his leg development. So are you saying that he was doing your exercises and not Fabricio's? He never stopped doing it. I don't know. But I don't know. I said we don't have Can I to jump put in? that out there. Uh-huh. But Chris should be commended for everything he did. Of course, at the end, he changed the trainer and all this stuff. And I don't know what is going on But he between. Você viu? O Milos fala que ele deveria ser reconhecido. E realmente, o Chris Cormier mudou muito as poses do Derek. A gente fala, eu falei, pô, o Derek melhorou algumas poses ali de costas, principalmente. As poses têm uma questão física e uma questão técnica. A questão física é, o cara tem mobilidade para fazer aquele movimento, ele tem habilidade também, a coordenação motora para fazer aquele movimento. Isso é uma questão física. E a questão técnica é, ele sabe como executar aquela pose, ele sabe onde tem que colocar o cotovelo. E o Chris Cormier, o Pacholok, liberou muito o ombro do Derek, ele tinha uma diferença, uma deficiência e tudo mais. Mas não dá pra negar que o Cormier ajudou muito nas poses. O Tyler elogiou abdominal e coxa, como o Cormier falou que foi uma pose muito forte do Derek. E isso aí possivelmente foi o Cormier que mudou. Mas aí depois ele vem, ó, vocês viram que o Dennis James, ele fala, pô, ele tava fazendo os seus exercícios, não o do Fabrício, mencionou o nome do Pacholok, finalmente, né? E o Cormier, ele não fala o nome do Pacholok de maneira nenhuma. Ó, mais uma vez, ele fala, o cara estava vindo. Esse cara é o Pacholok. the guy was coming in, I'm leaving, he's coming in, I'm leaving, coming in. But there are specific things that he did over and over again that I instructed him on doing. So, I mean, You did. no matter what he's done. Aí ele explica, tem coisas que eu pedi pra ele fazer que ele continuou fazendo. Isso a gente não tem como saber, não tem como entender. Até onde a gente saiba, ele estava fazendo o treino do Pacholok, porque a gente viu nos vídeos, inclusive, os treinos que ele estava fazendo. Então a gente não tem vídeo gravado do Chris Cormier. E a gente até falou, bom, o Cormier tá um pouco enciumado, porque o Derek tá postando coisa com o Pacholok, tá postando vídeo no canal dele, o Pacholok levou a câmera dele para gravar, e o Pacholok está tirando um bom proveito de imagem disso aí. Isso é verdade, o Chris Cormier não tirou, mas ele vai explicar isso um pouco também daqui a pouco. Olha só. You did. No matter what he's done, say about me, he wanna not allow me to film. Like I brought my film guy in, he didn't allow me to do that. So that's what I was upset about. Então ele levou. Aí é que tá. O Chris Cormier até tentou produzir conteúdo, ele levou uma câmera. Mas aí eu vou pôr, eu acho que a gente sabe que quando tem uma história assim, tem o lado do Cormier, tem o lado do Derek e tem a real, tem a verdade. Todo mundo puxa a sardinha um pouco pro seu lado.
Vamos ouvir o resto que eu volto nisso. That's why I said maybe he'll take second. Okay, all right. That's why I said Then- it wasn't because of what I thought, not because of what I felt. You know, in my heart that I gave my heart and soul. Right. No, well, then everything is crystal clear. If that was the reason why That was you, the only reason. Okay. I wanted to prod him a little bit. Então vamos de novo, olha só. Say about me, he wanna not allow me to film. Ele não me deixou filmar, Like I brought my film guy in, he didn't allow me to do trouxe meu that. cameraman. So that's what I was upset about. Foi por isso que eu fiquei chateado That's why I said maybe he'll. e por isso que eu disse que ele ficou em segundo. Então é a questão. Qual que foi o timing disso? Porque ele falou que o Derek só ia ficar em segundo na última semana antes do Olímpia. Foi quando eles zoaram. Nossa, você mudou. Eu tenho aqui uma opinião. Você vê claramente que os caras ali estavam dando uma zoada nele, uma pressionada nele, pra ele falar aquilo, e o Dennis James foi direcionando, levando ele a falar aquelas coisas. E aí o Chris Cormier fala, levei meu câmera, mas o que a gente pode pensar aqui? Quando ele levou o câmera? Desde a primeira vez que ele foi lá em dezembro? Ou ele começou a ver que o Pacholok tava levando câmera, metendo pau, produzindo conteúdo pra caramba, e ele resolveu levar o câmera dele ali na última vez que ele foi, e o Derek falou, não, cara, aí eu não vou deixar gravar e tudo mais. Eu não acho que o Chris Cormier, apesar de ser um cara... Pô, que, assim, vamos ser sinceros, né, cara, com o maior respeito, não é uma atitude muito madura. O cara faz isso, ainda mais admitindo, né, eu só falei que ele ia ficar em segundo, que eu fiquei chateado porque não deixou gravar. Meu Deus, né, cara, que eu vou falar? Mas você vê que é uma situação que saiu de controle e foram acontecendo coisas erradas em cima de coisas erradas, decisões ruins são decisões ruins, e no fim, quem tá mais quieto é o Pacholok. Quem que é o Chris Cormier é uma lenda do esporte. O Derek é o campeão do Olímpia e do Ar, o Pacholok é o Pacholok, o brasileiro que tá chegando ali. Então ele não tá falando, né, muita coisa, tá ficando na dele. Agora, o Derek não deixou ele gravar. Talvez tivesse o Derek deixado ele gravar, a gente teria visto como estavam sendo os treinos do Chris Cormier. Por que o Derek não deixou? Porque ele tinha, sei lá, ele não queria aparecer com o Cormier forçou a barra, o Derek, porque a gente vê o que o Milos fala no começo, não sei o que aconteceu entre vocês, mas aconteceu alguma coisa. O Cormier tá putaço, tá chateado. O Derek não tá mencionando o Cormier, você não viu nenhuma foto do Cormier junto com o Derek no final de semana, a gente mostrou isso aí. Então os dois aparentemente estão brigados, não estão se dando, e o Chris Cormier coloca muito mais informações agora na mesa. Vamos ver agora como que o Derek reage. O Derek parece ser um cara que não vai falar muito a respeito, só vai deixar passar. Mas que situação esquisita, né, cara, que o Pacholok foi metido. Na minha opinião, mais uma vez, com todo respeito ao Derek, talvez ele pudesse ter levado essa história de uma maneira um pouco mais leve, de uma maneira um pouco mais bem conduzida, e acaba que dá nisso. Aí é um cara, tipo, o Pacholok tá na dele, porque o Pacholok ele podia falar um monte de coisa. O Pacholok, ele não é um cara que se leva fácil por provocação. Ele podia estar respondendo de maneira muito elaborada e com bases concretas e fatos concretos, porque a gente ouve também a história de bastidores dos dois lados sobre tudo o que está acontecendo. Ele está escolhendo também não falar. Então o Pacholok possivelmente tá nessa, eu vou ficar quieto na minha, os caras são os dois grandão, eu vou ficar na minha aqui, tô fazendo o meu, mas aí o Cormier também não tá sendo o cara mais maduro do mundo, ou não foi o cara mais maduro do mundo, do jeito como ele reagiu, ele poderia ter feito isso de uma maneira diferente. E se tava tão ruim assim também pra ele, porque ele não parou de ir, não é verdade? Então tem muita coisa a ser esclarecida, é uma situação chata. As coisas que ele falam aí tem um peso realmente que a gente precisa considerar. Mas eu quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Comentem aí pra mim, eu vou ficando por aqui, já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!